Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá começar. Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo que vocês já conhecem, que foi trabalhado bastante, tanto no quarto ano e como também agora no quinto ano já foi trabalhado também, mas nós vamos relembrar, tá bom? O nosso conteúdo é substantivo e adjetivo. Você conhece, não é, esse conteúdo aqui? Pois é, eu tenho certeza de que vocês arrasam nesse conteúdo, sabem classificar os substantivos e os adjetivos. Então é por esse motivo que a gente vai só relembrar, tá bom? Nós já sabemos que os substantivos variam bastante, não é mesmo? Eles variam tanto em gênero, porque podem ser masculino ou feminino. Eles variam em número, porque eles podem ser no plural ou no singular, né? O plural é quando eu tenho várias coisas, duas ou mais, e no singular é quando eu tenho só uma. E eles podem ser também comuns ou próprios. Os substantivos comuns nomeiam seres, sentimentos, ações, né? Mesmo que os verbos indiquem ações, mas algumas ações, como por exemplo, a corrida, é nomeada por um substantivo, né? Então, correr é um verbo, mas a corrida é um substantivo. E aí, os substantivos próprios são aqueles que nomeiam lugares, pessoas, nomes próprios, certo? E aí nós já sabemos que os substantivos eles variam muito, não é mesmo? E aí nós vamos agora analisar algumas dessas variações de cada substantivo, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, os substantivos comuns nomeiam seres da mesma espécie, nomeiam objetos, como por exemplo, o gato, o estojo, e aí também nomeiam ações, como eu já falei para vocês, por exemplo, o pulo, né? Pular é uma ação, é um verbo. Porém, o pulo, que já é a ação executada, é um substantivo. A corrida, a dança, também nomeiam sentimentos como amor, carinho, afeto. E aí, o substantivo comum, ele é utilizado para nomear todos esses grupos de palavras. E aí temos também os substantivos próprios, que eu já mencionei para vocês. Vou colocar aqui na tela o conceito de substantivo próprio. O substantivo próprio é aquele que particulariza um ser da espécie, os quais são grafados com letra maiúscula. Por exemplo, Brasil, Catarina, São Paulo. E aí o exemplo de uma frase com substantivo próprio é a frase Lucas está estudando. Então, o substantivo Lucas é escrito com letra maiúscula e é um substantivo próprio. E aí, como eu já falei para vocês, os substantivos eles podem ser masculinos ou femininos, como por exemplo, a janela é um substantivo feminino e também o chapéu, que é um substantivo masculino. Mas vocês sabiam que tem alguns substantivos que possuem um gênero, porém não possuem variação no gênero? Então, como por exemplo, o lápis. O lápis, ele é um substantivo masculino, porém, o lápis não tem a versão feminina desse substantivo, sabiam? Sobre esse assunto de palavras que não variam, né, que possuem o gênero, mas não variam, a gente vai trabalhar depois, mas já fica aí uma dica, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do dia que eu der essa aula, que eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês, tá bom? Então, aguardem aí esse conteúdo. E prosseguindo, os substantivos eles podem ser tanto no plural quanto no singular, gente. Então, eu sempre vou utilizar o plural quando eu tenho dois elementos ou mais. E eu vou utilizar o singular para representar apenas um elemento, como por exemplo, esses dois chapéus aqui. Se eu pego só um chapéu, eu estou utilizando o singular. O chapéu. Agora, como eu tenho dois chapéus, eu vou utilizar o plural. Dois chapéus. Então, os chapéus, ok? Agora, vamos falar um pouquinho dos adjetivos, gente. O que é um adjetivo? Adjetivos são palavras que caracterizam os seres. Então, eu posso dar características para tudo que está à minha volta, não é mesmo? Como, por exemplo, a minha blusa. Eu posso dizer que a minha blusa é florida. Então, a palavra florida vai ser o adjetivo do substantivo blusa. Os adjetivos, eles devem sempre acompanhar um substantivo. Eles podem vir antes do substantivo, como, por exemplo,
uma florida blusa. Então, o adjetivo ele está aparecendo antes do substantivo, não é? E eles também podem aparecer depois do substantivo, como, por exemplo, uma blusa florida. Aí tem gente que pergunta assim, porque geralmente quando você vai ver o conceito de adjetivo, você vê assim, são palavras que dão qualidades aos seres. Aí tem aluno que pergunta assim, mas tia Dani, então se é qualidade é só coisa boa? Não, Nanina, não. Não é porque eu digo que a palavra adjetivo atribui qualidades que eu vou me referir apenas a coisas boas. Gente, quando eu falo qualidades, são características, porque as coisas possuem suas características. Possuem variação no tamanho, na cor, no jeito. Então, quando eu vou dar qualidades, eu vou falar da maneira como aquilo é, sendo bom ou ruim, ok? Então, por exemplo, vamos olhar aqui esse cenário. Vamos dizer aqui, essa florzinha, ela está um pouco torta, não é? Então, quando eu falo a flor é torta, então, flor, torta. Flor é o substantivo, mas torta é o adjetivo que vai caracterizar essa flor, ok? Então, nós temos aqui também laço vermelho, né? Então, já estou falando da cor, não estou dizendo se ele é bonito ou se ele é feio, estou falando da cor que ele é. Então, laço é o substantivo e vermelho é o adjetivo. Vamos analisar aqui outra característica, essa janela aqui. Vocês estão vendo como ela é grande? Então, janela grande. Janela é o substantivo e grande é o adjetivo. Vocês estão conseguindo relembrar agora, porque eu sei que vocês já sabem, só quero saber se estão relembrando. Portanto, gente, tudo no mundo tem as suas características. Todo substantivo possui um adjetivo. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz questão de, nessas frases que eu montei com vocês, utilizar também uma outra classe gramatical, que são os artigos. Esse conteúdo de artigos vai ser o conteúdo da próxima aula, na segunda-feira, semana que vem. Vocês vão ver esse conteúdo de artigo, porque o artigo é uma palavrinha que acompanha o substantivo. E aí a gente vai entender melhor sobre ele na próxima aula, tá bom? Agora, para nós terminarmos esse conteúdo e realmente ficar relembrado, eu mandei para vocês uma atividade lá na Agenda Edu e eu quero que vocês respondam essa atividade, tá bom? Ela vai falar sobre os substantivos e sobre os adjetivos. O artigo ainda não, deixa só para depois, tá bom? E aí vocês vão responder e vão formar frases com substantivos e com adjetivos. Agora, só lembre de uma coisa, o adjetivo, ele não vem obrigatoriamente depois do substantivo não, viu, gente? Porque tem muita gente que se confunde e aí, às vezes, no momento de localizar o adjetivo, acaba errando, porque pensa que o adjetivo, ele só pode vir depois, e não é assim. O adjetivo, ele também pode vir antes do substantivo, desde que na frase ele se relacione com esse substantivo, tá bom? Então, beijinhos pra vocês, tchau, tchau e até a próxima!